sejam bem-vindos à nossa aula sobre Fundamentos de Customer Development. Robson, quando a gente fala sobre esse termo, ele ainda pode ser muito novo para algumas pessoas. Explica para a gente, de uma forma simples, o que exatamente significa essa metodologia. Claro, Paloma, e acho que para explicar um pouquinho sobre a metodologia, eu vou mostrar um slide aqui para dar um pouco mais de contexto para todo mundo, né? Então, essa metodologia, né, que é uma metodologia de desenvolvimento desde a ideação de um produto até a criação de uma empresa, né, ela foi proposta por Steve Blank, que é um professor de Stanford, né, muito conhecido no mercado de startups, porque ele propunha, não só nas aulas, mas também nos processos de mentoria, né, de que você montar uma empresa, de você criar um produto, ele é um processo que pode ser repetido, né, e quase que cientificamente falando, validar as ideias e transformar essas ideias em produtos, né? Então, tem vários vídeos dele, inclusive no YouTube, mostrando como aplicar a metodologia e, no fundo, o mais simples possível, né, que é o que a gente chama de produto mínimo viável, para que o cliente possa contratar e entender o valor da sua empresa. Então, ele é um método, ele é um processo, um procedimento, né, de validação de uma ideia, de um problema, até a criação de uma empresa, né? E por que isso é importante? Porque minimiza os riscos, né? Simplifica para o empreendedor e minimiza os riscos e também reduz o custo de desenvolver um produto, um serviço. Perfeito. Quando a gente fala ainda desse assunto, né, de Customer Development, a gente costuma fazer essa associação de que esse tema, essa metodologia, ela fala sobre a gente primeiro entender o cliente, ao invés de já chegar diretamente propondo uma solução, né? Primeiro entender o cliente antes de propor diretamente uma solução. Por que isso pode ser tão difícil de fazer na prática? Que tipo de conselho a gente pode dar? Interessante, Paloma, porque quando você pensa no que é uma criação de uma empresa nos dias atuais, tem dois tipos de empreendedorismos, vamos colocar assim, né? O empreendedorismo que é o de oportunidade, que é quando você enxerga uma coisa que ninguém está vendo, e o empreendedorismo de necessidade, que é quando você precisa pagar as contas, né? Esse é o mais comum, né? A maioria dos empreendedores no Brasil e no mundo são por necessidade. Agora, aqueles empreendedores que criam empresas realmente impactantes, grandes e por causa da tecnologia, né? Por a gente estar nesse contexto que a gente chama de startups, empresas com um crescimento muito rápido, muito impactante, elas precisam de um método, né? Então, é muito difícil você validar um produto sem entender um cliente e é muito mais caro você validar um produto sem entender o cliente, até porque tem um custo de desenvolvimento, né? Então, ele é muito salutar para você que quer criar um negócio, criar um agente de IA, ou criar uma empresa, e você precisa reduzir o custo da criação dessa empresa. Então, é aí que ele se encaixa, né, para empresas de qualquer segmento. Perfeito. Quando a gente fala sobre essa metodologia, a gente costuma falar bastante sobre hipóteses, sobre entrevistas e testes. E aí eu acho que se a gente for pensar um pouco na parte prática, como que isso funciona? Como funciona esse processo de descoberta? Isso é interessante. Eu tenho um outro slide para mostrar para você, e para quem estiver assistindo, obviamente, né, entender um pouco mais na prática, né? Então, na primeira etapa aí do Customer Development, que tem 4 etapas, tá? A gente chama de Customer Discovery, né, ou de descoberta dos problemas do cliente, né? Nessa primeira etapa a gente quer validar quais são esses problemas, né, por meio de hipóteses, né, e entender se isso impacta a vida do cliente ou da empresa, né, se é um problema do dia a dia, né? Então, normalmente, quais são as próximas etapas para você validar? É você escrever, né, de alguma forma, o empreendedor que monta uma empresa de sucesso, ele é mais metódico, então ele escreve, ele documenta, né? Então, você escrever essa hipótese, coletar informações sobre o cliente, né, enquanto processo de validação da hipótese, né? Então, eu vou fazer uma entrevista com o cliente, eu vou fazer um formulário de pesquisa, eu vou buscar interações com clientes potenciais e vou contar desse problema que eu defini, né? E a partir das respostas, eu vou entender, né, se eu preciso ajustar ou não a minha hipótese, né? Então, com esse processo, que é parte da identificação científica, né, por isso que a gente está propondo uma metodologia, né, que é super validada, você consegue minimizar a probabilidade desse problema não existir e você criar um produto para um problema que não existe, né? E isso é muito comum no mundo das startups. Produtos são criados por desenvolvedores
e não necessariamente existe uma necessidade do cliente. E aí você joga dinheiro fora, você perde tempo, né? Então, nesse caso, você valida essas necessidades por meio dessa metodologia, né, nessa primeira etapa aí do Customer Discovery. Perfeito. Então, você falou para a gente um pouco sobre esse processo de descoberta e você já está comentando sobre essa etapa de validação. Você consegue aprofundar um pouco mais sobre isso? Que métricas são importantes da gente ter sempre em mente quando a gente fala dessa etapa de validação? Claro, Paloma. E eu acho que a validação, ela sem dúvida é a segunda slide, até que eu tenho preparado para a gente olhar aqui, mas ela é uma etapa que você não pode pular, né? De alguma forma, sem a validação não faz sentido construir uma empresa, né? Mas o que é a validação nesse nosso contexto? É o processo de testar o produto e o serviço e verificar se ele resolve a dor do cliente, né? No fundo é isso, simplificando, né? Então você vai tentar criar ou vai criar o que a gente chama de MVP, que é um produto mínimo viável, né? E o que quer dizer um produto mínimo viável? Quer dizer que ele não foi desenvolvido com muitas horas, né? Ele pode ser simplesmente uma página que apresenta o que você está propondo, né? Mas que seja suficiente para o cliente fazer uma contratação, né? E essa contratação, ela é o que valida, né? E existem algumas métricas para verificar se você chegou lá, né? Falando em termos de venda B2B, por exemplo, né, que é uma empresa vendendo para outra empresa, eu posso conduzir uma prova de conceito. O que seria uma prova de conceito? Vou instalar, eu vou implementar essa tecnologia, ou eu vou fazer, mesmo que manualmente, o que eu estou propondo para o cliente. A gente chama, nesse caso, quando é manual, de MVP Concierge. Então, eu vou fazer um processo manual, vou validar se o cliente pagaria por isso e quanto ele pagaria por isso, e, de preferência, vou tentar assinar um contrato com ele, né? Se eu não conseguir um contrato, a gente tem um outro processo que chama carta de intenção. Olha, assina essa carta aqui, né, dizendo que se eu te entregar o que eu prometo, você contrata. Isso valida a ideia, né? Isso valida o conceito. Por fim, se você estiver pensando mais em B2C, você vai ter as famosas landing pages e o marketing digital como uma ferramenta de validação. Então eu crio uma campanha em Google AdWords, por exemplo, ou dentro do Instagram, levo o tráfego para dentro dessa página e vou verificar da quantidade de clientes ou de prospects que acessam, quantos converteram, né? E aí você tem as métricas, né? O CPL, por exemplo, que é o Cost per Lead, que é quanto custa gerar um lead. Você tem o CPA, que é o Cost per Acquisition, que quanto custa você gerar um cliente. A taxa de conversão, né? Imaginando um funil de vendas com várias etapas, né? Cada etapa tem uma taxa de conversão, né? O custo de aquisição e assim por diante, né? E a gente aqui na SkyOne, a gente acompanha muito essas métricas, né? E uma das que a gente mais gosta é o Lifetime Value, que é o LTV que está no slide, que quer dizer o quanto de valor o cliente deixa ao longo da vida, ao longo do tempo que ele permanece com você, né? Tudo isso faz parte da validação, Paloma, e pular essa etapa é loucura, né? Quem faz isso realmente ou tem muito dinheiro ou está realmente mal instruído, né? Pode ser muito prejudicial no processo, né? Pode ser. E aí, a gente falou um pouco, né, sobre a etapa de descoberta, a etapa de validação, e eu já tenho um spoiler de que um próximo passo seria a gente pensar nesse processo de escalada. O que mais que a gente pode aprofundar sobre esse tema e, sobretudo, quais erros uma empresa pode cometer se ela não se atentar também a essa etapa do processo? Perfeita a sua pergunta, né? Eu tenho um slide que eu vou mostrar na sequência, mas antes de falar desse slide, eu vou falar de um conceito que não está na apresentação, mas que faz sentido, que é o conceito de validação econômica, né? Quando a gente fala de uma empresa, ou de um produto, de um serviço, eu preciso ter margem, preciso ter retorno em uma venda. Se eu fizer uma venda sem retorno e escalar isso para 1000 vendas, estou perdendo muito dinheiro. Então, vou te dar um exemplo. Você criou um produto e toda vez que você vende o produto, imagina que você perde R$100 a cada venda que você faz. Se eu vender 1000 vezes, né, esse produto, eu estou perdendo muito dinheiro. Se eu vender 10.000 vezes, eu estou perdendo muito dinheiro. Então, o conceito básico da validação também é validar se você tem retorno unitariamente em todas as vendas. Se você não tiver esse retorno, não faz sentido escalar. E aí vem o próximo slide, que é o slide da escala, né? Que aqui a gente chama de Customer Creation, mas que ele é o início desse processo de escalada do produto ou do serviço. Ele passa por gerar mais tráfego, por atrair mais clientes, né? E por você fazer também o que a gente chama de teste multivariado. O que é um teste multivariado?
né? Eu tenho a versão A do produto, eu crio uma versão B, e eu ponho o tráfego, eu ponho para um volume de clientes, essas duas versões para ver qual é a que se comporta melhor, que atende mais as necessidades do cliente e que vende mais, né? A partir daí, essa passa a ser a minha nova versão. Então, se eu tiver um produto que a versão B é melhor que a versão A, e a A foi a que eu criei primeiro, eu mato a A e continuo com a B. Aí pego todo mundo que estava na versão A e levo para a versão B. A partir daí, você vai gerando mais tráfego e vai buscar uma demanda que venha naturalmente pelos clientes. Então, essa validação e essa criação da demanda, ela também passa por uma adoção do cliente que venha do boca a boca, que venha de um processo mais orgânico, né? E menos investimento. Quanto menos eu invisto e mais eu cresço, melhor é o meu produto. Se eu preciso investir muito para ele crescer, quer dizer que eu estou tendo que comprar muita demanda, estou tendo que comprar basicamente os clientes. E isso não é saudável, né? Então você também tenta validar isso nessa etapa, na etapa de criação. Perfeito. Quando a gente fala sobre os fundamentos, né, dentro da área de desenvolvimento, né, quando a gente pensa nessa associação com os clientes, além do termo, né, do Customer Development, a gente também pode falar sobre o Product Development. Como é que esses termos se associam? Como é que essas metodologias se associam? Existe alguma correlação entre elas? É uma ótima pergunta, né, porque os nomes até mesmo são parecidos, né, mas elas se complementam, né? Então, a metodologia de criação de produtos, que é mais usado na área de desenvolvimento e que normalmente está associado também com o Product Manager, né? E você tem uma pessoa que cuida do produto, né, dentro da empresa, e normalmente no início ao fundador, né, ela olha para a parte técnica. E todo o Customer Development, ele olha para a parte de negócios, né, principalmente negócio, pensando aí na geração de demanda, pensando aí no lançamento do produto como parte da finalidade dessa metodologia. Então elas se complementam, né? Em nenhum momento uma dispensa a outra, ou elas são mutuamente excludentes, mas elas andam em conjunto aí. Perfeito. Quando a gente fala ainda dentro dos fundamentos, né, e a gente pensa em Product Market Fit, o que exatamente isso significa? E dentro desse contexto, como uma empresa consegue dizer que ela efetivamente chegou lá? Sim, eu tenho um slide para falar de Product Market Fit, eu vou dar um pulo para lá, e vamos chegar nesse slide, ó. Esse é o slide que eu quero comentar contigo, né? O Product Market Fit, ele tem aí uma importância muito grande para todo mundo que está criando um produto. Por quê? Ele é um encontro de 3 grandes variáveis, né? A primeira variável é a variável mercado. Será que o meu produto tem mercado? Que é um pouco do que a gente falou da validação lá do início do Customer Development, né? Então, quando eu validei se existia dor no mercado, ou seja, se tinha um cliente com dor, quantos clientes com dor existem no mercado? Né? Então, valeria a pena você criar um produto para 10 clientes? Valeria a pena você criar um produto para 100 clientes ou é melhor você criar um produto para 10 mil, para 100 mil clientes? Então, quanto maior o mercado, melhor. Então, essa é a primeira variável e a gente vai buscar sempre mercados maiores, né? Produtos que atendam dores de milhares, de milhões, talvez de bilhões de pessoas. O segundo são as dores. Quais são as dores que esse mercado tem, né? Então, eu primeiro encontrei as dores lá no início do processo, né? Depois eu encontrei o mercado quando eu validei o cliente. Por fim, eu encontro, né, na terceira variável, se o cliente pagaria. E pagaria quanto, né? O encontro dessas 3 variáveis é o Product Market Fit, ou PMF, como é conhecido no mercado. E ele é o grande motor de um processo de crescimento de uma empresa inovadora, né? Se você não tiver um lugar no mercado para o seu produto, ele não existe. E esse lugar é determinado pelo mercado, pelas dores e pela questão financeira, que é o quanto eu poderia pagar ou quanto o cliente poderia pagar. Maravilha. E eu tenho uma última pergunta para te fazer. Se você pudesse dar um exemplo na prática de uma empresa que primeiro encontrou o fit e só depois foi de fato entender o cliente, que tipo de história você contaria? Que exemplo você teria para conseguir contextualizar isso para quem está nos assistindo? É interessante que me parece que você vai trazer aqui um slide super interessante, né? Mas eu não vou nem falar do slide, eu vou falar do caso, porque ele é muito fácil de entender, né? Todo mundo conhece uma empresa inovadora, né? E provavelmente todo mundo conhece o Airbnb, que é uma empresa super inovadora e super conhecida, né? Como é que nasceu o Airbnb, né, no final do dia? Ele nasceu também naquela região da Califórnia,
os empreendedores, eles moravam num apartamento e ia ter um grande evento nessa região e eles queriam monetizar o espaço do apartamento, né? Então eles tinham um espaço vago no apartamento e eles perceberam que todas as cidades ao redor ali do Vale do Silício não tinha hospedagem disponível. E tinha gente nas ruas procurando lugar para se hospedar. Aí um dos fundadores teve uma ideia, falou, e se a gente oferecesse o chão do nosso apartamento, né, e o café da manhã? E no chão, ele, logicamente não era para dormir no chão, é o que eles chamam de airbed, né, que é a cama de ar. Então eu ofereço a cama de ar para o cara e um café da manhã por um valor. E aí eu vou encher meu apartamento aqui, nós vamos pagar o aluguel com isso, né? E aí nasceu o Airbed and Breakfast, que é o Airbnb, que hoje é um conceito de economia da confiança. Então eles imaginaram que as pessoas que abrem as suas casas para receber esse tipo de guest, de hóspede, teria que confiar na pessoa que ele está pondo dentro de casa. E que vice-versa, que você também teria que confiar no seu anfitrião, né? Então nasceu o conceito do Airbnb, que eles validaram sem criação de site, sem criação de app, nada. Basicamente colocando anúncios em papel na cidade. Depois eles falaram, bom, se deu certo aqui, será que daria certo em Nova York? Então eles começaram a estudar outras cidades ou outros mercados e perceberam que existia, sim, muitos espaços vagos nas casas das pessoas com disposição de monetização. E eles poderiam criar, então, um marketplace, que basicamente foi o primeiro site do Airbnb. Um lugar onde eu listaria o meu espaço a um valor e ofereceria uma experiência e do outro lado o viajante que contrataria isso e pagaria por meio da plataforma, né? E aí nasceu o Airbnb, a empresa que a gente conhece hoje. Então é um bom exemplo, né, de Product Market Fit, um bom exemplo de Customer Development e um bom exemplo de como escalar um negócio a partir de um conceito totalmente validado sem custos, né, ou muito barato. Perfeito. Para a gente fechar, teria alguma dica final que você daria para quem quer se aprofundar um pouco mais dentro dessa metodologia? Olha, eu acho que a dica é praticar, né? Você pode, obviamente, buscar muita informação na internet, mas é muito difícil validar ou aprender a utilizar sem você praticar, né? Então, se você tem uma ideia, se você pensa em criar um produto, né, você tem que fazer a validação. E a validação são as 4 etapas que a gente falou, né? A primeira que é o discover, a segunda etapa que é você validar se o problema realmente existe, né? Então eu vou lá descobrir o cliente, descobrir o problema, depois vou validar se ele existe. Depois você vai criar uma demanda maior, fazendo ali um investimento em marketing digital ou aumentando a prospecção, e depois, né, você tem que criar uma empresa. Essa empresa, né, ela vai ter ali as suas áreas, as suas funções, e é como você vai escalar o produto para você ganhar mercado e talvez sim criar um negócio de alto impacto, de alto valor. Perfeito. Robson, muito obrigada pela sua aula. Turma, a gente chegou ao final dessa aula sobre os fundamentos do tema de Customer Development e a gente se vê ao longo do próximo vídeo.